Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Nós vamos à análise de uma grandeza que gera muita confusão, chama-se comprimento. Tá? Você já vai entender por que isso. Bom, primeiro, eu gostaria que você interpretasse isto que está aqui na nossa frente. Isto é um plano cartesiano. Tá? Então o que acontece? Nós temos aqui o que eu vou chamar de eixo x e o que eu vou chamar de eixo y. Ok? Então nós temos o eixo x e nós temos o eixo y. Eixo x definido ali e eixo y também definido aqui. Maravilha. Bom, definidos os eixos x e y da nossa questão, é interessante que você perceba que uma pessoa pode andar apenas no eixo x, apenas no eixo x, apenas no eixo y, né? Passando de unidade para unidade, mas ela também pode andar primeiro no eixo x e depois no y, né? Depois no y e depois no x, uma sequência de eixos aí. Então é isso que nós faremos, tá? Nós vamos interpretar a vida desta maneira. Então aqui existe uma residência. Aqui nesta esquina existe uma casa, tá? Aqui existe uma casa. Ótimo, ali está a casa. E aqui nós temos uma escola. Aqui nós temos uma escola nesta outra esquininha aqui, ok? Bom, então o que acontece? Quando uma pessoa, um cidadão, um rapaz, sai da sua casa, vamos desenhar o rapaz aqui em laranja, ele sai da sua casa para ir para a escola. Ele pode tomar uma série de caminhos, ele apenas não vai poder cruzar no meio das quadras, tá? Então digamos que ele saia da sua casa e ande uma quadra em Y, mais uma quadra em Y, uma quadra em X, outra quadra em X, mais uma quadra em Y, mais uma quadra em X, mais uma quadra em Y. Ok? Digamos que esse seja o caminho percorrido pelo rapaz. Tá legal? Bom, o que significa isso? Que ele percorreu aqui, vamos dizer que cada quadra dessas aqui tem o comprimento de 1 km, seja ela em x ou em y, sempre 1 km, tá? Sempre 1 km. Pronto. Então, o que significa isso? Que esse rapaz percorreu perdão, vou fazer em tangerina aqui, de novo, pronto. Que ele percorreu 1 km, 2 km, 3 km, 4, 5, 6, 7 km. Esta foi a distância percorrida pelo rapaz. Então, o que é esta grandeza que nós chamamos de distância? Tá? Como é que nós vamos trabalhar com esta grandeza chamada distância? Eu normalmente simbolizo ela por um D minúsculo, mas pode ser um D maiúsculo também. Ok? A distância ela será trabalhada por nós como sendo o comprimento da trajetória. Ou seja, nós vamos levar em consideração todo o trajeto percorrido pelo corpo até o seu destino final. Ok? E esta será a distância na nossa interpretação. Ótimo. Bom, esse rapaz, quando sai do seu colégio e vai para casa, ou da casa para o colégio, ele sempre percorre esse mesmo caminho, ele sempre percorreu essa distância, e nós definimos essa distância agora como sendo de 7 quilômetros. Ok. Só na ida, né? Isso aqui é apenas na ida. Distância na ida para o colégio é de 7 quilômetros. Quando ele sai de casa, vai para o colégio, percorre 7 quilômetros, na volta ele de novo anda 7 quilômetros, aí nós temos a distância total de 14 quilômetros, né? De 14 quilômetros.
para ir e voltar do colégio. Ida e volta. Então, vamos colocar aqui e volta, tá? Com a volta junto. Ótimo, perfeito. Bom, dito isto, agora nós vamos a uma outra interpretação que também exige comprimento, que é de uma grandeza chamada deslocamento. Vamos escrevê-la aqui agora, então, a grandeza deslocamento. E aí nós temos o delta, variação, x. Ok? Delta x, ou pode aparecer também em algumas bibliografias, alguns livros, o delta S. Ok? Porque é de superfície, ou de eixo x, eixo y, delta y também pode. Tá? Bom, esta grandeza deslocamento é uma grandeza um pouquinho mais complicada, porque, ao contrário da distância, que é uma grandeza escalar, ela precisou apenas do valor numérico da unidade. O deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Então, ele vai depender da definição do que nós chamamos de posição inicial e da posição, que eu vou colocar aqui, x final. Posição inicial, posição final. Bom, então, o deslocamento ele é o menor comprimento entre a posição inicial e a posição final, desconsiderando a trajetória. Então, ele sai da posição inicial, o menor comprimento até a posição final é isto aqui. Este, então, é o deslocamento do corpo, da sua posição inicial até a sua posição final. É este vetor, é esta seta. Delta x, a variação de posição. Desconsidera a trajetória. Ok? Então, o comprimento da variação de posição é o comprimento entre a posição inicial e a posição final. Aliás, é o menor, né? Menor comprimento entre a posição final e a posição inicial. O curioso é o seguinte, é que na ida nós podemos calcular esse deslocamento mostrando para vocês aqui o Pitágoras, por exemplo, né? Ó, nós temos um triângulo aqui, repara no triângulo. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Este lado vale 3 km, este outro lado vale 4 km, e se nós observarmos o triângulo formado, nós temos o deslocamento como sendo a hipotenusa. Então, neste caso, ok? E apenas neste caso, nós temos o deslocamento, né? O deslocamento, seu valor, o valor do deslocamento ao quadrado, como sendo igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o deslocamento ao quadrado, pelo Pitágoras, vai dar 25, e a raiz de 25, ela é mais ou menos 5 km. No nosso caso, 5 km basta. Então, o curioso, olha só, é que o deslocamento na ida, vamos puxar aqui da ida, o deslocamento da ida é de 5 km. 5 km. E o deslocamento da ida com a volta, né? Se nós considerarmos ida e volta, aí ele sai desta posição inicial, vai ao colégio, retorna à posição inicial, e aí o deslocamento vale 0. Embora ele tenha percorrido a distância de 14 km, o deslocamento vale 0. Então, nós temos que cuidar muito a diferença entre distância e deslocamento
para boa interpretação de uma questão. Tá legal? Nós trabalharemos mais vezes isso entre distância e deslocamento, inclusive em exercícios, mas é importante que você tome cuidado entre o que é distância e o que é deslocamento para definir cada uma das grandezas. Por enquanto é isto. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.